galerinha, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Nessa aula vamos falar sobre o nosso último tipo de entalpia, que é a entalpia de dissolução. O que é a entalpia de dissolução, galera? É a entalpia envolvida na dissolução de 1 mol de uma determinada substância, geralmente ela é um sal no estado sólido. Então, é a entalpia envolvida na dissolução de 1 mol dessa substância sólida em água, sendo que eu preciso ter uma quantidade de água suficiente para que haja a diluição total dessa substância sólida, que geralmente é um sal, beleza? Então, eu vou diluir, um sal em água, beleza? Geralmente, ou seja, eu vou dissolver um soluto, uma menor quantidade no solvente, que é o que tem maior quantidade. Então, sempre a água precisa estar em maior quantidade para que a substância seja dissolvida completamente nesse solvente, que geralmente é a água, beleza? Então, é a entalpia envolvida na dissolução de 1 mol desse soluto, 1 mol dessa substância no solvente, que é geralmente, como dito, a água. Beleza? Galera, o que você não pode esquecer? Que a entalpia de dissolução, ela ocorre em 2 etapas. A primeira nós chamamos de entalpia reticular. O que é a entalpia reticular, galera? Você vai pegar lá o seu sal e vai dissolver ele em água, que nem está aqui, ó. O que acontece quando eu dissolvo um sal sólido em água? Vamos supor que nem aqui no exemplo do exercício que eu vou dar, o NaCl. Galera, se eu dissolver ele vai liberar íons. Um ânion, que é o Cl-, e um cátion, que é o Na+, no caso do NaCl, do cloreto de sódio. Essas moléculas, o cátion e o ânion, elas são cargas opostas, positiva e negativa, elas se atraem. E quando elas se atraem, nós chamamos que elas formam um retículo cristalino. Beleza? Elas formam um retículo cristalino. Por isso que nós chamamos de entalpia reticular. E eu preciso quebrar essa ligação entre o cátion e o ânion desse sal. Por quê? Porque se eu não quebrar ela, elas vão se precipitar. E o que acontece quando ocorre a precipitação dos íons de um sal? Volta a formar o sal sólido de novo. E nós não queremos isso. Nós queremos dissolver esse sal. Beleza? Então, para mim quebrar essas interações entre o cátion e o ânion, quebrar esse retículo, eu preciso colocar calor. Eu preciso colocar calor naquela reação. Por isso que a entalpia reticular, ela absorve calor. Então, ela é um processo endotérmico. Beleza? Então, eu sei que a entalpia reticular sempre vai ser positiva. A segunda etapa é a entalpia de hidratação ou solvatação. O que é solvatação? É quando as moléculas do soluto estão rodeadas pelo solvente. Que nem está aqui na representação que eu fiz agora, para a hidratação, para a segunda etapa. Ó, as moléculas do soluto, aqui, ó, o ânion e o cátion, verdinho, do sal. E esses vermelhinhos são as moléculas da água. Você observa que as moléculas da água, as vermelhinhas, estão em maior quantidade. Por quê? Porque a água tem que estar em maior quantidade para haver a dissolução completa do sal. Beleza? Então, você observa que as moléculas, o ânion e o cátion do soluto, estão em menor quantidade e estão rodeadas pelas moléculas do solvente, que é a água. Então, nós temos a solvatação. E o que acontece na entalpia de hidratação ou entalpia de solvatação? Após eu aquecer na primeira etapa a reação e quebrar a interação entre os cátions e os ânions, o que acontece? A gente sabe que a molécula da água, ela é bem polar. O H2O é bem polar. Ele tem, ou seja, ela é uma substância dipolar. Ela tem um polo positivo e um polo negativo também. O que acontece, galera? Quando eu faço isso, como a molécula da água é bem polar, nessa solvatação, a molécula positiva da água se atrai para a molécula negativa do sal e a molécula negativa da água se atrai para a molécula positiva do sal. Ou seja, as duas cargas vão se ligar, porque são polos opostos, ou seja, positivo e negativo. Ou seja, agora eu não tenho mais interação entre o cátion e o ânion do sal. Eu tenho interação entre os cátions e os ânions do sal e da água. Não é que eles formam uma nova substância, mas quando o sal é dissolvido ali, essas moléculas, esses íons da água, do solvente e do soluto, que é o sal, eles acabam interagindo.
E para que eles interajam, eles precisam liberar energia. Então, por isso que nós dizemos que na entalpia de hidratação, o valor da entalpia de hidratação, ou seja, da solvatação, é sempre negativo, porque ele libera energia para fazer a interação entre as moléculas da água e do soluto. Por isso que é sempre um processo exotérmico ou exotérmico, como você preferir. Beleza? Entendido a parte conceitual da entalpia de dissolução? Bem de boa, né? Agora que nós entendemos, o exercício ele pode te dar o exercício em tabelinhas, fornecer os dados, ou ele pode te dar em gráfico. Olha só, o que a gente observa nesse gráfico? Eu tenho o NaCl sólido, ou seja, eu tenho o sal, o soluto sólido. Vou dissolver ele aqui ó, em água. Após eu dissolver ele em água, a gente tem os íons do sal, Na e Cl-, tudo no estado gasoso. Mas depois que que eu forneço energia para esses caras, por isso que aqui é positivo, ó, mais 766 kJ por mol, ou seja, forneci energia, primeira etapa. Quebrei os retículos, Na e Cl-, que eram os íons do sal, quebrei, forneci energia para quebrar a interação entre esses dois íons do sal, que nem eu expliquei, para que não haja precipitação do sal. Após isso, eles estão dissolvidos em uma quantidade bem grande de água. Então, o que acontece? Esses íons a gente chama de entalpia de hidratação, porque os íons, o Na e o Cl-, serão hidratados. Após eles serem hidratados, a maior quantidade vai ser em água. Ou seja, eu vou ter íons aquosos. Por isso que aqui era Na e Cl- gasoso. Após eles serem hidratados, passaram a ser íons aquosos, dissolvidos totalmente em água. Então eu vou ter Na aquoso e Cl- aquoso. E eu sei que para esses íons interagir com as moléculas da água, eles precisam liberar energia. Por isso que a energia aqui, nessa parte do gráfico, né, depois da dissolução, né, desse sal, é menos 760 kJ por mol. Ou seja, para esses íons interagir com as moléculas de água, eles tiveram que liberar essa quantidade de energia. Então aqui a gente só fez a leitura da água. Então aqui a gente dissolveu o sal em água, aqueceu para quebrar a interação entre os íons do sal, para que não ocorra precipitação. Após isso que a gente fez isso, né? A gente quebrou essa interação. O NaCl sólido, né? Os íons do sal acabaram sendo dissolvidos totalmente em água, passaram a ser íons aquosos e liberaram energia ao interagir com as moléculas da água. Resumidamente é isso, tá? Mas o que o exercício pode te perguntar? Ele quer saber o ΔH, a variação de entalpia da solução. O que é a solução? Soluto e solvente. Ou seja, ele quer saber o ΔH da solução no total, ou seja, da diluição completa, da dissolução completa do sal em uma determinada quantidade de solvente. Então, como que nós calculamos? Marquem essa fórmula. Vou até escrever ela de outra cor aqui, ó. Vou escrever ela de azul, tá? Com esse azul bem clarinho aqui, ó, que dá para vocês verem de boa. Então, ΔH da solução, a gente chama de ΔH sol, né, para ficar melhor, é igual ΔH reticular, ou seja, ΔH da primeira etapa, que é a entalpia reticular, então a gente chama de ΔH reticular, mais o ΔH, a variação de entalpia da entalpia de hidratação ou solvatação, que nós chamamos de ΔH id, né? ΔH id, assim, ó, de hidratação. Então é assim que a gente calcula, então, a variação de entalpia da solução. E aí é só ler o gráfico, galera. Olha só, ΔH, opa, esse canetão aqui é o errado. É esse aqui que é o novo. Então vamos lá. ΔH da solução vai ser igual. Eu sei que é o ΔH reticular, eu preciso quebrar a retícula e eu preciso fornecer energia. Então é um processo positivo. Se ele é um processo positivo, eu sei que eu vou pegar a parte do gráfico que tem a entalpia positiva, que é essa aqui, ó. E também era só ver, né, a primeira etapa, vou dissolver esse sal aqui em água. Então, preciso fornecer energia para quebrar a interação das moléculas. Então, essa aqui é a primeira etapa, a entalpia reticular. E é um processo endotérmico, por isso que o sinal é sempre positivo. Então, o valor da entalpia reticular é mais 766 kJ por mol. Então, eu coloco aqui, ó, mais 766. Daí, coloco mais da fórmula.
E nós sabemos que se o ΔH reticular é positivo, o de hidratação libera energia, lembra? Então é negativo. Então coloco, abre parênteses e coloco o valor. Eu sei que o ΔH de hidratação, segundo esse gráfico, né, dessa dissolução do NaCl em água, eu sei que na segunda etapa, na hidratação dos íons, foi necessário uma liberação de menos 760 kJ por mol. Então eu coloco aqui, ó, menos 760. Beleza? Logo, o ΔH da solução vai ser igual. Galera, se você fazer aqui, ó, mais com menos, é menos, né? Então vamos lá. Mais 766, mais com menos é menos 760. Muito fácil agora, né, galera? ΔH da solução vai ser igual. Devo 760, pago 766, me sobra 6, lembra? Então aqui era só fazer 766 menos 760, 6, né, galera? Então qual que é o valor da entalpia da solução, galera? Da entalpia de dissolução dessa solução, né? O valor é 6 kJ por mol. Se as etapas estavam em kJ por mol, o ΔH da solução também vai ser em kJ por mol, é óbvio. E o que o exercício pode te perguntar a partir disso? O ΔH da solução, a variação de entalpia dessa solução, é endotérmica ou exotérmica? Galera, é só você ver aqui, qual que é o que está em maior quantidade, galera? O positivo ou o negativo? Positivo. Então, eu sei que o ΔH da solução vai ser, obviamente, positivo também. Então, eu tenho um processo endotérmico. Beleza? Endotérmico. Então, o ΔH dessa solução é endotérmico. Beleza? E era só você ver para o gráfico, galera. Qual etapa é maior no gráfico? Qual tem mais tempo de ocorrência? A primeira etapa, que é a positiva, ou a segunda, que é a negativa? A parte do gráfico que está maior é a positiva, ou seja, do processo endotérmico. Então, se essa aqui é a parte maior, o ΔH da solução, obviamente, vai ser endotérmico também. Beleza? Então, bem facinho de resolver. Então, não esqueçam, galera. Para descobrir o ΔH de uma solução, usa o ΔH reticular, ou seja, da primeira etapa, mais o ΔH de solvatação ou hidratação, que é a segunda etapa na dissolução dessa substância em água, que geralmente é o nosso solvente. Pode ter outro solvente ao não ser a água? Claro que pode. Beleza? Mas geralmente aí a gente usa bem mais a água. Fechou? Então, galera, é isso que você precisava saber de entalpia de dissolução. Próxima aula aí eu chego com alguns exercícios para nós fazer, tá bom? Até mais!